Bem, bom dia, pessoal. Bom dia. Eu estou bastante emocionada com as falas que me precederam, né? Fico lembrando aqui, acho que este ano é 20 anos do encontro que foi em Recife, não foi? 20 anos daquele encontro bastante importante, ali que vai nascer a BPM, né? E o segundo encontro foi em São Carlos. Lembra, Walter, que tu, Lúcia e eu, né, Uhum. com os aliados, é claro, porque graças aos aliados nós conseguimos organizar aquele encontro. Este ano também fazem, em 86 e 87, a Sociedade Recreativa Cultural Floresta Aurora, que é a mais antiga do Brasil nesse tipo de organização, o Floresta Aurora organizou o primeiro e o segundo encontro nacional do negro, né, e educação, que foram encontros para os quais vieram pessoas de diferentes estados, até mesmo da Bahia, quando era tão distante, tão difícil esse deslocamento, e esses encontros puseram, então, numa sociedade que é recreativa e cultural, puseram em discussão e confrontaram que educação nós queremos, né? O que, enquanto população negra, nós queremos. Em continuidade, eu salientaria e faria uma homenagem à falecida professora Nadir Silva de Venâncio Aires, do interior do Rio Grande do Sul, uma pessoa que se caracterizou sempre pelo trabalho de formiguinha, né? E ela vai propor à Universidade de Santa Cruz do Sul, que é uma universidade particular, talvez pela primeira vez ou uma das raras vezes no Brasil, uma das primeiras vezes no Brasil, uma discussão sobre multiculturalismo na educação na perspectiva da população negra. Os encontros, então, do Floresta Aurora, conforme eu já disse, o Batista esteve pelo menos num deles, né, no ônibus que veio de São Paulo. Faço essas citações para lembrar que os nossos passos vêm de longe e que as construções foram sendo feitas pontualmente aqui e ali e criando esta rede que foi possível, né? Que foi possível e tem tornado possível os nossos diferentes encontros e construções. Além desses encontros do Floresta Aurora, né? Também dessa publicação lá da Universidade de Santa Cruz do Sul, em Santa Cruz também, com um grupo pequeno de pessoas, sim, uma sociedade, enfim, um município de população majoritariamente descendentes de alemães, vai construir lá, em 90, no início de 90, dois encontros importantes que vão reunir pessoas principalmente do Rio Grande do Sul. Então, as nossas construções são diversas, algumas nós nem sabemos. Quando eu digo que não sabemos, é que porque algumas pessoas que vinham a esses encontros aqui no Rio Grande do Sul e nos outros estados voltavam para seus municípios, às vezes pequenos municípios, e lá desencadeavam um processo para que se discutisse o que é mesmo ser negro no Brasil, qual é a nossa contribuição, que educação queremos.
É importante também lembrar os encontros lá em 90, quando se forma o GTI, não é, Zélia? E a produção do livro que o KB organizou. Me Verdade. lembro que a pessoa que nos recebeu no MEC não era uma pessoa não negra, talvez mestiça clara, e então chega aquele bando de negros universitários, e a pessoa, quando nos recebe, enfim, das instruções, o encontro era num hotel, a pessoa era um homem. Carlos Alberto, não me lembro o sobrenome agora, Acho mas que é ele... Xavier, não era? Hã? Não era Xavier? Carlos Alberto Xavier. Ele era assessor do Ministro, ministro né? da Educação e era ele que representava o Ministério no GTI. Eu lembro que nesta reunião... Ministro Paulo Renato, é isso? Era, Como? ministro Paulo Renato. Renato, era o Paulo Renato. Pessoas do movimento negro de diferentes estados, e esse senhor Xavier, diz: bom, vocês podem comer, podem fazer o que quiser, só não podem beber álcool. Eu não sei se foi o Batista, mas alguém, não me lembro quem foi. Não, Batista não estava nesse encontro. Então, quem é que disse assim para ele? Pede a palavra e disse o seguinte: o senhor tem sorte porque nos interessa muito essa reunião. Que se fosse anos atrás, nós do movimento negro, depois do senhor dizer esta frase, nós nos levantaríamos todos e iríamos para o aeroporto, voltaríamos para casa. Talvez tenha sido Luiz Alberto de Minas Gerais. Acho que não foi Luiz Alberto Gonçalves. Não, acho que não foi Luiz. Não. Que disse, então, nós iríamos embora porque nós nunca bebemos álcool, né? Enfim, não era bebida alcoólica, e foi um dos encontros mais importantes, talvez, no sentido de nos reunir dos diferentes pontos do país, né? De discutir questões que nos diziam respeito com o MEC. Quando o MEC começa a discutir o multiculturalismo, pluralidade cultural, e nós trazemos, então, a nossa presença com que eu diria marcante, né? Marcante no sentido de que nós tínhamos reivindicações precisas, nós tínhamos encaminhamentos precisos do que deveria ser feito, ou do que nós gostaríamos que fosse feito. Estas possibilidades, estes encontros, fizeram com que nós nos conhecêssemos cada vez mais nos diferentes estados, né? E nestes contatos entre nós, eu lembraria, então, os encontros Floresta Aurora, os encontros que foram feitos na Fundação, lá em São Paulo. Célia, como é o nome da fundação? Eu estou emocionada Fundação demais. Ford. Fundação Carlos Chagas. A Carlos Chagas, que foi uma oportunidade em que nós novamente nos encontrássemos ou conhecêssemos outros colegas, né? Foi lá que nós tivemos um ato de racismo, lembra? Naquela pizzaria. Ah, sim. Sim, lembro. Lembro que nós ficamos na porta da pizzaria, né? Gritando abaixo o racismo. Era na época em que... Acompanhada pelos punks. Lembra? Sim, e os alunos da professora... Como é aquela professora de Marília? Eu não lembro. Não estou lembrando o nome dela, uma professora de Marília, uma professora... Ela é uma professora, uma eurodescendente, que era a nossa aliada, estava no evento. Será que é a Irene? É a Irene Barbosa? Era a Irene Barbosa. A Irene Barbosa. A Irene, verdade. Antropóloga. Agora, só isso é uma longa
uma longa história, né? Imaginem nós, numa sexta-feira à noite, no Bexiga, na porta da pizzaria, aquele monte de gente negra, e gritando abaixo o racismo. Veio a polícia, foi na época que prendiam, né? Na época do Sarney, levaram o dono da pizzaria, o Bujão foi junto, e um grupo foi atrás para a delegacia, o delegado não queria fazer o boletim de ocorrência, porque o Bujão não era de São Paulo. Aí havia um rapaz que eu acho que já é falecido, não, ele é falecido, que era dono de uma livraria que era eminentemente de produção de negros em São Paulo. Ele assina, então, o boletim, porque ele era de São Paulo. Desculpem essa divagação, mas é a nossa história, né? Faz parte dessa nossa construção. Então, voltando, então, vocês confirmaram, 20 anos do encontro que se faz em Recife, e a partir do qual vai nascer a BPN e vão nascer os encontros nacionais sobre educação do negro, e vão certamente levar a proposição ao Ministério da Educação de que houvesse um representante do movimento negro no Conselho Nacional de Educação. O que acha que nós teríamos ou deveríamos, com mais insistência, não é que não façamos, mas com mais insistência, e dizer: este parecer do Conselho, ele traz uma proposta de projeto de sociedade. Não se trata unicamente de orientações do que se deve ensinar ou deixar de ensinar na escola, mas se deve ensinar com o objetivo de que a nossa sociedade, fortemente enraizada, ainda lá no século XV, ela se desprenda dessas raízes e escute as propostas que vêm sendo geradas desde então, particularmente do movimento negro, né? A grande discussão que eu acho que nós temos de insistir na educação é: para que projeto de sociedade nós, professores, conduzimos o nosso ensino, e para que projeto de sociedade as nossas provas, as propostas de trabalho dos alunos, os projetos de investigação nos diferentes níveis nossos e dos estudantes são produzidos. Eu insistiria que nós, neste nosso grupo, né, nós fizéssemos um movimento no sentido de insistir com nossos colegas, negros e não negros, que tenham presente o meu ensino, a minha pesquisa, se dirige a que projeto de sociedade? Nós queremos continuar enraizados no século XVI, com o mesmo tipo de organização, embora, claro, envernizado, de acordo com o momento histórico e político. Eu acho que seria isto que eu gostaria de salientar. Quando pensamos que, acho que é 20 anos de Recife, 21 ou 22, né, que houve um encontro em Marília. Marília é 33. Eu estou com 45. 89. Foi 89, Marília. E São Carlos, 20. 20. Recife, 23, eu acho. Não, Recife foi antes. Recife. Não foi 2004? Eu acho que Recife foi 2000. 2000. 2000. Recife foi 2000. Foi 2000. 2002. A criação da BPN. Exatamente. Exatamente. E São Carlos foi 2000.
Foi 2002. Penso que, e insistiria que nós temos, então, duas questões que nos perseguem e que nós temos que renovar as respostas. Que sociedade nós queremos e que sociedade nós estamos ajudando a construir? Com a nossa presença e com as nossas propostas. Talvez pudéssemos até escrever alguns artigos sobre isso, pelo menos que circulasse entre nós, até quem sabe numa futura publicação. Para que sociedade nós estamos trabalhando? Qual é o projeto de sociedade que nós estamos buscando encaminhar? Tem muita produção de diferentes maneiras, com pesquisas e artigos, salientando a importância do movimento negro, né? Das pessoas negras, na elaboração desse projeto de sociedade. Eu proponho que a gente procure sistematizar essa produção. É isto. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada.